Olá pessoal, como é que vocês estão? Estão todos bem? Espero que sim. E esse vídeo de hoje eu fiz para mostrar para vocês a execução daqueles códigos que eu passei no slide da aula passada, né? E fiquei de enviar esse vídeo para vocês. Então, como que funciona? Para a gente começar a esquematizar como que a gente vai fazer os selects dentro do banco de dados, o primeiro passo é você ter o DER aberto. Então, toda vez que você tiver alguma situação para resolver e for criar um select, é importante que você tenha o DER aberto. Por quê? Porque aqui você vai poder se movimentar dentro do DER e saber qual caminho você vai percorrer entre tabelas e também qual tabela e o nome do atributo que você precisa. Então, eu estou aqui já com o pgadmin aberto, né? E qual é o primeiro comando que a gente pode visualizar? Então, o primeiro comando lá daquele manual que eu passei para vocês, ele mostra como a gente fazer. Deixa eu abrir aqui. Certo. Então, ele vai mostrar aqui para vocês, então, o primeiro passo, a mostrar como exibir todos os dados de uma determinada tabela. Então, assim, se eu quero ver todos os dados, eu posso digitar select. Opa! Não sei do editor ali. Então, eu posso digitar select asterisco from, por exemplo, eu quero a tabela cliente. Então, select asterisco from cliente. Aqui, muitas vezes a gente encontra essas palavras dedicadas, né, em letras maiúsculas. Mas assim, o editor de texto, ele não, como é que eu posso falar? Ele não faz diferença se a palavra está escrita letra maiúscula aqui ou letra minúscula, tá? Como é uma palavra reservada, ele conhece. Então, você pode deixar tanto maiúsculo quanto minúsculo. Eu gosto de deixar aqui sempre maiúsculo só para a gente identificar e deixar isso aqui em evidência que é uma palavra reservada, né? Então, se eu quero que ele selecione para mim todos os dados dessa tabela, eu coloco select, né, que é o meu comando que pede que faça a seleção. Esse caractere especial asterisco após o select representa para mim que eu quero que ele volte todos os dados dessa tabela. E depois eu falo de onde eu quero que isso venha, né? Então, from cliente. Então, tudo aquilo que eu quero que seja exibido, eu coloco após o select. E todas as vezes que eu vou falar de onde vem, eu coloco após a minha cláusula from. Seguido do ponto e vírgula. O ponto e vírgula, aqui na execução de uma busca em banco de dados, ele é opcional, né? A gente viu lá nos insert int que tinha que ter o ponto de vírgula para que ele fizesse o commit dentro do banco de dados. Aqui nesse caso não precisa. Você pode fazer o select dessa forma, né? Aí, nesse caso aqui eu preciso selecionar a linha e clicar em executar. Aí ele traz aqui para mim todos os dados que eu tenho lá nessa tabela, ó. Então ele trouxe o ID, trouxe o nome, o endereço, trouxe aqui a cidade, telefone, inscrição estadual, CNPJ, área de trabalho desse cliente, ele trouxe tudo aqui para mim. Então, se eu tivesse um ponto e vírgula no final, da mesma forma, seleciono a linha, clico no executar, ele traria da mesma forma todos os selects. Então, a partir daqui agora a gente pode começar a pedir para que ele selecione apenas alguns itens, né? Então, a gente pode colocar select, por exemplo, eu quero que ele exiba apenas o nome. Então, nome cli, de onde? From, da minha tabela cliente. Cliente. Seleciono só essa linha que eu quero executar, porque senão ele vai executar tudo que está aqui dentro do editor. Então, seleciono a linha aqui, que eu quero que ele execute, e vou clicar aqui no botão executar, ou eu posso teclar F5 aqui no teclado que ele também executa. Então, ó, aí ele trouxe para mim todos os nomes. Se você quiser mais do que um desses dados, então você acrescenta uma vírgula e coloca o próximo dado, por exemplo, o endereço. Então, end, cli. Seleciono de novo essa linha que eu quero que execute, clico no botão executar e agora ele trouxe para mim o nome e o endereço do cliente. Se eu quiser algum outro dado do cliente, só ficar repetindo o mesmo procedimento em todas as vezes. Por exemplo, deixa eu olhar o DER para a gente ver um outro dado do cliente. Então, cliente, o nome, endereço, cidade. Vou pedir para mostrar o fone, né, o telefone. Então, fone cli. Vou acrescentar aqui no meu select, fone, underline cli. Vou selecionar novamente essa linha e clicar no executar. Trouxe aqui agora, então, nome, endereço e telefone.
certo? Essa parte aqui, como a gente mostrar alguns dados diretamente dessa tabela. Aí agora a gente pode começar a modificar isso, né? Pedir algumas restrições um pouco maiores. Por exemplo, na tabela do cliente, vamos executar novamente aqui, só esse select asterisco from cliente, para selecionar todos os dados dessa tabela. Para a gente ver aqui, ó, ele tem aqui alguns IDs, né, que são chaves estrangeiras referentes a cidades. Vamos supor que eu quero filtrar o nome do cliente de acordo com essas indicações das cidades. Então eu posso colocar select. Vou primeiro pedir asterisco para trazer todos os dados, tá? Então select asterisco from cliente. Agora eu utilizo uma cláusula de condição, where. Essa cláusula where, ela vai permitir que você coloque todas as condições que você quer após ela. Então você sempre coloca o atributo, coloca o operador que vai realizar esse tipo de comparação e à frente o valor que você deseja. Então, select, asterisco para trazer tudo, from cliente da tabela cliente, onde a cidade, né, vai ser seed cli, seed de cidade, cli de cliente. Na onde a seed cli for igual ao valor 10. Então aqui a gente tem aqui 2, né? Então ele tem que voltar aqui, ó, esse número 1, tem que voltar esse cliente aqui de número 6, vamos ver se tem mais alguém. Tem o 8 também. E aqui o 18. Então vou selecionar só essa linha aqui e vou clicar no executar. Olha lá. Aí ele já traz aqui para mim todos os clientes, todos os dados do cliente que tem apenas o ID 10. Se a gente quiser colocar um pouco mais de restrições, é possível. Então select, ao invés agora de eu pedir todos os dados, eu vou pedir apenas o nome. Então select nome cli from cliente. Então vai mostrar apenas o nome do cliente lá da tabela cliente, onde where a seed cli, né, a cidade do cliente, seja igual a 10. Então veja que agora eu estou pedindo só o nome. Então o resultado que ele tem que voltar vai ser o mesmo, só que dessa vez apresentando apenas essa coluna aqui com a representação dos nomes. Então executo, olha lá, ele traz os nomes. Se você quiser mostrar também a cidade na frente para ter certeza, então seed cli. Só acrescentar ali. Seleciona a linha, clica novamente no executar. Então agora ele traz para a gente aqui todas as linhas, né? Todos os clientes que tem essa restrição que a gente pediu. Claro, a gente pode usar alguns outros itens também a mais, né? Então vamos lá ver um outro exemplo. Por exemplo, eu quero filtrar agora por nome dos clientes. Então, você tem um problema que pede para você visualizar determinado cliente. Então, eu vou buscar simplesmente pelo nome. Então, select nome cli from cliente where, onde o nome do cliente, né? Então onde o where nome cli seja igual. Agora vem, toda vez que a gente vai fazer uma busca que envolve campos de texto, a gente precisa colocar aspas simples. Viram que aqui em cima, quando a gente falou de números, a gente não utilizou aspas, mas sempre que for um texto, precisa. Então, onde o nome do cliente seja, por exemplo, José. Vou selecionar essa linha e vou executar. Olha lá, trouxe o nome do cliente José. Agora, se eu quero mais de um cliente, mais do que um valor específico, né, mais do que um nome, nesse caso já tem um outro operando que a gente pode utilizar. Quando a gente utiliza o igual, vamos supor que eu quisesse procurar aqui três pessoas, né, 3 nomes diferentes. Eu teria que colocar aqui um operador lógico. Então, aonde o nome do cliente for igual a José e nome do cliente, você repete o atributo, seja igual também, quem? Por exemplo, Maria. Então, nome do cliente igual a José e nome do cliente novamente for igual a Maria. Vou executar, a gente ver se tem alguma Maria. E olha, ele voltou vazio, por quê? Porque não tem. É possível que uma pessoa se chame José e também se chame Maria? Nesse caso, eu estou falando que é o nome completo. Não. Então aqui começam os primeiros problemas. Quando a gente vai fazer esse tipo de comparação, a gente tem que perceber que nessa situação aqui não é
o nome que você quer um e igual o outro. Ele tem que ser o quê? Ele tem que ser José ou Maria. Então, como que seria ou or, né? Então, todos os clientes que tiverem o nome de José ou que tiverem o nome de Maria, ele vai retornar. Por que eu provoquei esse erro aqui trazendo com AND, né? Muitas vezes você pode ter um select que esteja escrito, nesse caso foi um erro, mas você pode ter um cliente, um select que esteja escrito de maneira correta, porém ele não vai trazer nenhum resultado. Então, sempre que vier aqui para vocês uma tabela vazia, não é porque está errado, é porque aquele select que você fez não encontrou nenhum resultado de acordo com o que você pediu dentro do banco de dados. Então, executando aqui agora, lá, ele trouxe o José e trouxe a Maria. Por quê? Nesse primeiro caso o nome é José e não é Maria, e nesse caso é Maria e não é José. Então, tomar cuidado quando for colocar algum tipo de operador lógico. Só que pensa comigo, se vocês tivessem, vamos supor, 15 nomes para procurar, isso aqui ia ficar um pouco cansativo, né? Digitar tudo isso. Então a gente pode utilizar um outro tipo de operador. Então, select nome CLI from cliente. Deixa eu tirar o maiúsculo, a gente diferenciar, aqui em cima eu fiz a mesma coisa. From cliente, where, então, nome CLI. E aí eu posso passar um conjunto utilizando o operador IN. O que o operador IN vai fazer para mim? Ele vai evitar que eu precise ficar escrevendo toda hora. Nome CLI igual, ou, nome CLI igual, ou. Então ele tira isso aqui para mim e permite que eu coloque todo o texto aqui junto. Gente, eu vou utilizar o Ctrl+C, Ctrl+V só para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas vocês façam isso escrevendo, para praticar. Então, o que eu faço? Onde o nome do cliente estiver em José, e aqui do lado eu coloquei Maria. Ou seja, ele vai procurar todo mundo que tenha esses nomes aí dentro do banco. Opa, faltou um N aqui. Agora sim, ele trouxe aqui pra gente. Então esse IN, ele já sabe que é um conjunto de valores que você vai passar aqui dentro. É a mesma coisa que ele fazer, que ele executar esse nome cliente igual José ou nome cliente igual Maria. Então aqui você tem uma facilidade, você pode continuar colocando aqui quantos dados mais forem necessários, tá? Vamos agora ver um outro tipo de operador. Se você quiser, por exemplo, aqui José e Maria, você pode colocar desta forma. Se você quer todos os dados que não sejam eles, você pode negar essa condição. Então, not in. Então, ele vai trazer todo mundo que não se chama José e que não se chama Maria. Está aqui a tabela com todos os dados. Essa parte é bem simples, né? Vamos lá, vamos dar sequência. Se eu vou trabalhar com valores, vamos pegar uma tabela que tem algum tipo de valor. Então, select asterisco from despesa. Vamos ver essa tabela de despesa, os dados que ela tem. Ela só tem dados. A tabela frete vai ser uma tabela boa. Seleciona, executa. Então, ó, eu tenho, vamos supor, é uma tabela que ela está cheia de chaves primárias, né? Mas eu tenho aqui, ó, o valor do frete nessa tabela. Então dá pra gente trabalhar com alguns outros tipos de operadores matemáticos aqui dentro dessa tabela. Então, assim, o que eu posso pedir? Select, né? Vou pedir para ver apenas o valor do frete. Então, valor frete, from frete, onde, where, o valor desse frete seja, por exemplo, maior do que 1000. Então, eu seleciono essa linha e executo. Então, ele trouxe para mim aqui todos os valores de frete que tem o valor acima de 1000, foram bastantes. Vamos ver 2000. Ele já trouxe menos dados agora. São 10 registros aqui dessa minha tabela. Certo? Então, da mesma forma que você pode utilizar um valor maior, você também pode utilizar um valor menor, para que ele traga o inverso, né? Aquilo que a gente pediu ali em cima. Lembra que eu estou sempre selecionando a linha que eu quero executar e teclando F5 no teclado, ou clicando aqui nesse botão executar. Trouxe aqui para mim os valores que são menores do que 2000. Posso também pedir um intervalo de valores, né? Por exemplo, onde o valor desse frete seja maior que 2000 e, né, end, valor frete
Por exemplo, menor que 2.500. Vou restringir um pouco mais esse valor. Então, o valor frete. Certo? Agora sim. Então, ó, quais valores eu tenho que sejam maior do que 2.000 e menor do que 2.500? É esse aqui, 2.123,54. Agora entra uma curiosidade. Se eu peço para que o valor seja maior do que 2.000, logo o valor 2.000 não está incluso, né? Porque eu não falei maior ou igual a 2.000. E também não falei um valor menor ou igual a 2.500. Então, para que eu não precise colocar aqui, por exemplo, um OR e repetir valor frete menor do que igual a 2.000, né? O PGAdmin 4, na versão 3 não vai ser possível, mas nessa versão 4 ele permite que a gente coloque um igual aqui. Então, seja menor ou igual a 2.000 reais, no caso aqui é o valor aí do frete. Né? Fazendo isso de uma forma semântica muito mais bonita e que vocês vão encontrar na literatura escrito dessa forma, porque aqui é uma questão desse SGBD que permite você colocar o igual aqui, né? Por exemplo, maior ou igual ou maior. Ele deixa você colocar tanto aqui quanto aqui. Mas a melhor forma de você utilizar isso é, ao invés de você colocar um valor e o outro, quando você quer que seja maior ou igual, você usa o operador between, a cláusula between, né? Então, porque esse valor ele deve estar entre 2.000 e 2.500. Então, aqui ele já entende essa cláusula between, ela já vai entender para a gente que eu quero um valor que seja maior ou igual ao primeiro valor e menor ou igual ao segundo valor. Então, se eu executar aqui, olha lá, ele trouxe dois valores e trouxe, ó, tá vendo? Tem um valor que é exatamente 2.500. Coisa que quando a gente executou um valor menor ou maior, ele não vem, né? Porque ele exclui aquele valor ali que você colocou como um parâmetro também, certo? E aí você pode fazer a mesma coisa, você pode pedir aqui no select quantos dados diferentes você quiser. É só separar todos eles com vírgula. Por exemplo, se eu quiser também saber qual que é o ID desse frete, então ID frete. Vou executar, olha lá, coloquei aqui na frente o ID, mas não quero que ele fique desse lado, quero que fique do outro lado. Não tem problema, você pode recortar ele daqui, colocar ele aqui. Lembra que sempre separa por vírgula aqui os atributos que você apresenta à frente do select. Então, primeiro agora a gente tem o ID e depois a gente tem aqui o valor do frete. Certo? Então, a gente pode trabalhar dessa forma com valores. Então, agora você está vendo que o nosso código ele vai começando a crescer, né? Vai começando a ficar mais encorpado, começa a ganhar um pouco mais de tamanho. Isso aqui, claro, de primeira vocês não vão decorar todos esses conceitos. É coisa que vocês vão aprendendo conforme vocês vão praticando. Então é por isso que eu insisto em falar que façam da mesma forma que vocês estão vendo aqui no vídeo e testem também de outras maneiras para que fique mais fácil para vocês entenderem depois. Certinho? Então vamos dar continuidade. Agora a gente vai ver uma outra cláusula chamada order by. Essa cláusula order by ela vai simplesmente servir para organizar aqui na tela esse conteúdo que vocês estão pedindo para exibir, né? Lembra quando a gente pediu para exibir a tabela frete? Deixa eu voltar aqui e executar ela novamente. A gente pediu para mostrar a tabela frete. Ela tem uma tabela cheia de números e que a gente vai visualizando isso. Tá, tudo bem que aqui na primeira ele está ordenado de acordo com esses valores do ID. E se eu quiser ver apenas os valores? Então, se eu colocar valor frete, from frete, ele vai trazer os valores. Os valores, eles não estão ordenados, tá vendo? A gente tem 1.500, depois tem 1.000. Então, a cláusula order by ela serve para isso, para a gente ordenar esses resultados seguindo a tabela, o atributo que a gente falou aqui no select. Então, ele vai ordenar sempre nessa ordem que você tiver aqui. Se você tiver mais um, por exemplo, o ID aqui, você teria que colocar os dois também lá na outra cláusula. Como que isso fica? Então, você tem select frete, from frete, order by quem? Sempre o que está escrito aqui, ó. Então, vou ordenar primeiro pela ordem do valor frete. Ordenei, então ele agora está em valor crescente, ó. Se você não identificar que você quer de modo ascendente, né, que é o ASCII,
ele vai deixar dessa mesma forma aqui, do menor para o maior. Então, tanto faz você escrever o ASCII ou não. Ele já pega por padrão que é de modo ascendente. Agora, se você quiser do modo contrário, é só acrescentar um DESC. Então, ele pega o maior valor e vai trazendo até o menor. Certo? Isso também funciona tanto para valores quanto para ordem alfabética. Então, se você tivesse um outro item aqui, por exemplo, ID frete, você também teria que colocar aqui no seu order by. Então, ficaria order by ID frete, vírgula, valor frete, que ele vai ordenar primeiro por esse daqui e depois por esse segundo campo, na medida do possível que ele encontrar nos dois. Certinho? Vamos ver um outro. Agora, nós podemos ver uma outra cláusula chamada like. A cláusula like ela vai trazer um modo de você procurar um determinado caractere ou um conjunto de palavras que esteja dentro daquele contexto que você está procurando. Por exemplo, se a gente voltar na tabela clientes, então eu vou fazer aqui um select asterisco from cliente. Opa, deixa eu colocar cliente aqui em letra minúscula. Select asterisco from cliente, onde, vamos supor que agora eu preciso capturar todos os dados desses clientes que começam com a letra, vamos supor, P. Então, onde? Nome CLI, né, que é o nome do cliente, like, e agora, como é texto, eu preciso colocar entre aspas, né? Então, like P, porque é a primeira letra que eu quero, então eu vou colocar um P maiúsculo aqui, que assim, dessa forma começa o nome, e vou colocar um símbolo de porcentagem no final. O que significa aqui? Ele começa com a letra P, e a partir dela, ele pode ter qualquer coisa de uma quantidade ilimitada de caracteres. Então, tudo que tiver a letra P no começo, ele vai trazer para mim. Então, eu vou executar, selecionei a linha, vou apertar F5 no teclado. Ele trouxe aqui, ó, o cliente chamado Pedro. Então, dessa mesma forma, o que a gente pode fazer? Se eu tenho a primeira letra e depois o símbolo de porcentagem para indicar que eu quero que a primeira letra seja P, eu também posso utilizar essa mesma lógica para colocar que eu quero qualquer coisa e que finalize com a letra O. Vamos colocar uma letra diferente, vamos colocar a letra E. Então, qualquer texto antes e que a última linha desse atributo seja P, né? Para facilitar, vamos colocar aqui nome cliente. Só para ficar mais fácil, ele está mostrando muito dado ali, não é legal fazer isso para asterisco, é bom fazer para um atributo em específico, né? Porque senão ele pode procurar dados demais e trazer aquilo que você não precisa. E não é nome cliente, é nome CLI. Certo? Então, só executar novamente aqui para vocês verem essa linha. Opa, erro de sintaxe, o que eu fiz? Eu não selecionei, né? Nome CLI. Agora sim. Ó, Pedro. E aqui embaixo, então, agora eu estou pedindo para que tenha qualquer coisa antes e que o último caractere desse atributo nome seja E. Vamos ver se tem alguém. Tem, ó lá. Melanie, Marluce e Alice. Então, encontrou todo mundo que termina com essa letra E. Se eu quero que qualquer nome que contenha um determinado caractere em qualquer lugar, eu coloco 1% antes. Ou seja, então eu tenho qualquer texto, depois uma letra E, e qualquer texto depois. Não importa em quantas palavras isso também está dividido. Seleciono e executo. Então ele trouxe todo mundo que tem uma letra E em qualquer lugar do nome. Então são o quê? São 9 clientes aqui. Certinho? Da mesma forma eu poderia utilizar também, se eu tiver um cliente, deixa eu ver se eu tenho, acho que eu tenho uma tabela cidade, não tem? Tem aqui, a tabela cidade. Vamos abrir a tabela cidade, então, select asterisco from cidade. Vou executar aqui para a gente ver. Por exemplo, quando eu tenho casos específicos, né, que eu sei a quantidade de letras que contém nessa coluna de atributos, né? Por exemplo, MS, PI, PR, AM, AC. Então, como a gente está falando da unidade federativa de uma cidade, a gente sabe que exatamente vão ter 2 caracteres. Então, eu não vou utilizar esse operador que a gente colocar aqui em cima, né? Que é o símbolo de porcentagem. Então, eu posso colocar como? Eu posso colocar um underline. Então, select
é o FCID, né? Então, select o FCID, unidade federativa da cidade, from tabela cidade, where, deixa eu só colocar o em maiúsculo para ficar padrão com os demais, where, o que? Nome, desculpa, o FCID, like, vou usar o mesmo operador, entre aspas, porque é texto. Então eu coloco, eu quero que o primeiro caractere seja qualquer coisa. Nesse caso, a única diferença em que a gente tem entre o símbolo de percentagem é que ele significa que pode ter muito texto, muitos caracteres. Já o underline significa que vai ter um caractere apenas com qualquer valor. E depois eu quero que tenha S no final. Então tá, ele vai ter um caractere qualquer e depois um caractere S. Vou executar, então ele trouxe aqui para mim todos os que tem MS. Claro, se eu posso utilizar isso no começo, eu também posso utilizar isso no final. Então, se eu quero que comece com A e termine com qualquer outra letra, eu executo, olha lá, a M e a C. Se você tiver também um último caso onde isso também pode ser útil, é se você tiver, por exemplo, um conjunto com 3 letras. Então você coloca, a primeira letra pode ser qualquer coisa, a segunda letra vai ser S e a terceira também qualquer outro caractere. Não compensa você começar a colocar vários aqui para limitar o tamanho da palavra, porque você já tem um operador que delimita a porcentagem. Então, por exemplo, o primeiro caractere vai ser qualquer coisa, a segunda letra vai ser S e depois disso aqui eu tenho qualquer outra coisa para buscar. Por exemplo, a gente pode aplicar isso no nome, né, do cliente. Vamos supor, nome cli, from cliente, onde o nome do cliente, então o nome do cliente, like, ele vai começar com uma letra qualquer, depois disso ele vai ter um A e qualquer coisa mais à frente. Então eu misturei aquelas duas formas que a gente viu ali de procurar letras, né? Então aqui, ó, trouxe todo mundo. Aqui a gente pode observar, a primeira letra é diferente em todos, a segunda letra de todos eles é a letra A, e para frente tem uma quantidade indefinida de texto para todos eles, certo? Com isso aí, a gente faz essa busca de caracteres e palavras. Tranquilo até aqui? Faz uma pausa, descansa um minutinho, volta depois e vê as outras partes que a gente continua falando. Por que é importante a gente falar de tudo isso agora? Porque todas essas funções são funções básicas de select, em que a gente vai aplicar tudo isso de forma esporádica, né, mais para frente em outros conteúdos de SQL. Então, isso aqui, conforme vocês vão treinando, vocês vão pegando a prática e começam a memorizar esses comandos, certo? Nesse momento, então, vamos lá para a tabela frete novamente. Então, select from frete. Select asterisco from frete. Vamos olhar essa tabela frete de novo. Faltou o F. Certo? Aqui nessa tabela, vamos trabalhar de novo dentro aqui dessa coluna do atributo valor frete. Então vamos lá. Select valor frete from frete. Estou pedindo aqui para eu ver simplesmente esse atributo e não ver a tabela inteira para não ficar confundindo ali a nossa visão, né? Então, assim, existem algumas funções agregadas em que a gente pode utilizar para fazer cálculos específicos diretamente dentro desse banco de dados e não ter que deixar para que a programação faça isso com apenas a recuperação do dado no banco. Por exemplo, se eu quiser exibir um determinado valor dentro do banco, eu quero pegar o maior valor do frete, o menor valor do frete, né? Isso que são funções agregadas. O que são, resumindo, o que são funções agregadas? É buscar o valor máximo, buscar o valor mínimo, calcular uma média aritmética e fazer uma contagem de linhas. Então, primeiro passo, eu quero pegar o maior valor. Então, vou utilizar um select. Vou pedir para mostrar apenas o valor, porque a tabela é grande. Então, valor frete, from frete, where
Aí você pensa que poderia, daqui para frente, né, indicar que eu queria o maior valor. Por isso que a gente tem essas funções agregadas. Para quê? É uma função, que é um código que vai ser executado, algo parecido com aquilo que a gente vê em programação, né? Vamos supor que você pega uma função JavaScript e fala, ó, executa isso aqui para mim. Aí essa função vai lá, executa e te traz o valor de volta. Então, ao invés da gente ter que fazer tudo isso aqui como se fosse um passo a passo do que ele tem que fazer, a gente pode pedir diretamente essa função. Como? Select max, para pedir o valor máximo, e aqui eu vou passar o campo que eu quero que ele pegue para mim esse valor máximo. Então, max de quem? De valor frete. Então, pega para mim o maior valor frete da tabela frete, from frete. Isso aqui ele vai lá, vai identificar e vai trazer para mim. O maior valor que ele encontrou é 7.900. Pode ver que até aqui no nome do atributo, ele não traz mais o nome valor frete, ele traz esse atributo chamado max. Obviamente, se eu tenho uma função max para o maior, eu também tenho uma função min para o menor valor. Então, min, seleciono, executo. O menor valor é 1.052,54. Se eu preciso calcular uma média, eu chamo, nesse caso aqui, a função AVG. AVG, né? De média, average, da tradução literal do inglês. Então, seleciono. Aí sim, nesse caso eu preciso esticar aqui, ó, porque ele trouxe um valor enorme. Né? Ele somou todos os campos dos valores que ele encontrou na tabela e dividiu pela quantidade total que tem, que é o cálculo de uma média aritmética simples. Né? Então, qual que é o valor? É 3.211,55. Isso aqui foi um valor maior que ele mandou. Agora, se eu quiser saber quantos registros eu tenho, né, quantas linhas eu tenho, eu posso utilizar a função count. Aí a gente entra nesse cuidado para não confundir uma função com a outra. Ou seja, eu tenho 14 registros nesse banco de dados. Então, assim, deixa eu descer um pouco aqui, a gente conseguir enxergar todas elas. Então, a função max captura para mim o maior valor, a função min vai trazer o menor valor, a AVG vai trazer uma média de todos os valores encontrados, e a função count vai contar quantas vezes eu tenho um valor especificado, né? Quantas linhas eu possuo preenchida dentro dessa tabela. Quando a gente usa a função count, não importa qual que é o atributo que a gente está utilizando aqui, porque desde que esteja preenchido ele vai trazer todo mundo. Eu poderia simplesmente aqui pedir pelo ID frete, porque ele não vai contar o valor, né? Ele vai contar a linha lá. Executei, mostrou aqui novamente apenas a quantidade de linhas que ele encontrou. Só que aí ele fica mostrando esse nome count, né, em cima. Ó, aqui no AVG a gente viu que ele fica mostrando o nome AVG. Então não é legal exibir isso aqui quando você tem outros dados juntos. Como que a gente pode fazer? Aí existe os apelidos, né, ou aliases, como podem ser chamados. Mas eles servem para a gente trocar apenas esse número aqui, essa identificação, né? Como que fica? Eu posso pegar essa mesma função que eu já utilizei e só colocar na frente que eu quero que ele seja chamado como algo. Então, por exemplo, as, e aí eu passo à frente o nome que eu quero. Então, por exemplo, eu quero que ele seja chamado maior, underline, valor. Então, selecionei, executei. Então, ao invés de ele trazer o nome max, ele traz aqui para mim a função maior valor. Eu separei por underline aqui, porque ele não aceita duas palavras, ele aceita apenas uma, né? O SGBD. Senão eu teria que colocar umas aspas aqui para poder ele capturar isso tudo como um valor só. Só que aí, nesse caso, ele vai começar a gerar alguns problemas. Alguns editores de texto vão aceitar com uma aspa simples, né? Outros vão aceitar com aspas dupla. Tá vendo? Ele não aceitou aspas simples, ele pediu para que fosse exatamente aspas dupla. Então eu posso colocar a palavra com espaço no meio, que ele vai identificar que tudo isso aqui é apenas uma palavra. Então lá, maior valor. Aqui embaixo eu posso chamar de menor valor, para retirar aquela informação ali, né, aquele nome min. Ó, deixa eu executar para vocês verem. Ficou com o nome min aqui. Quando a gente coloca esse as, então, menor valor. Executei. Ele traz o nome aqui do atributo conforme foi descrito aqui em cima. Tranquilo? Uma função simples,
que a gente pode utilizar para muita coisa e vai evitar que a programação fique fazendo isso. Não pensou cada vez que você precisa exibir um maior valor, você tivesse que fazer um select asterisco no banco, e aí na programação você verificasse qual é o maior valor, até exibir isso na tela do seu usuário. Isso ia levar ia gastar um poder de processamento muito maior do que o necessário, né? Você pode apenas disparar o comando pelo programa e o banco de dados já te retornar diretamente essa função. Então você tirou o peso do site e passou para o SGBD ter essa responsabilidade, né, de executar essa tarefa para você. Tranquilo? Como utilizar essas funções aqui com outras informações. Por exemplo, eu quero contar esse frete, né, ou eu quero saber o maior valor. Eu posso copiar aqui, deixa eu copiar esse valor maior. E da mesma forma em que eu utilizava para pedir o ID, por exemplo, eu estou aqui no valor frete, então eu quero o ID do frete, vírgula, e o maior valor. Então ele vai trazer esse maior valor e vai mostrar para mim a quem que ele pertence, né? O que ele fala aqui? Quando eu coloco esse dado aqui, ele fala que verificou o maior valor. Só que mais do que um dado dentro do banco pode ter esse valor, né? Eu não falei que esse valor é único. Então, é interessante a gente sempre estar de olho aqui nessas mensagens do log, quando ele apresenta algum erro, porque ele vai explicar o que tem que fazer. Ele falou aqui, erro, a coluna da tabela frete, ID frete, precisa estar em uma cláusula group by ou ser utilizada por uma função de agregação, né? No caso aqui, a gente utilizou uma função de agregação. Só que se eu estou usando uma função, eu preciso agrupar esses IDs, porque se a pessoa tiver mais do que um valor igual, ele vai exibir todos eles, né? Isso aqui lhe daria um certo tipo de problema para exibir o resultado final. Então ele pede para que você coloque um group by de quem? De ID frete. ID frete. Você executa, agora sim ele vai mostrar. O que aconteceu? Ele trouxe apenas o maior da tabela toda? Não. Ele trouxe o maior em que cada um deles tem. Por exemplo, lembra que a gente viu, deixa eu ver, o ID 4, o maior valor dele é esse. Do ID 10, esse é o maior valor. Eu poderia pegar por um outro dado. Vamos só abrir aqui a tabela novamente, para o exemplo ficar mais fácil de entender. Aqui, por caminhão. Se a gente observar, os caminhões se repetem, né? Eu tenho vários caminhões, então esses caminhões carregaram valores diferentes. Então aí sim fica mais didático aqui a gente conseguir agrupar por caminhão. Como é que é o nome? É caminhão frete. Então eu vou tirar esse ID, que não foi um bom exemplo. Caminhão frete. Vou copiar ele aqui, acrescentar na cláusula group by. E executar novamente. Então, olha lá, o caminhão 3, o maior valor que ele transportou foi esse aqui. O caminhão 5, o maior valor que ele transportou foi esse. O caminhão 4 foi o maior. Esse foi o maior valor. Então, ele pegou aqui de cada um desses que você identificou primeiro e pegou o maior valor. Tudo que era menor, claro, não é exibido aqui. Tá? Quando o código for ficando grande assim, a gente pode ir quebrando para as linhas de baixo para ficar mais legível, né? Então, eu quero select caminhão frete, o maior valor do frete, chamado de maior valor, da tabela frete, agrupando por caminhão. Então tá aqui, ele agrupou todo o resultado e trouxe pra gente, certo? Então a partir daqui agora vocês podem fazer diversos tipos de busca, porque esses são todos os comandos básicos que você pode realizar que você pode executar dentro de uma base de dados, ok?